Olá, sou o professor Douglas, professor de Física, e hoje vamos falar sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Na última aula a gente discutiu a respeito de movimento retilíneo uniforme. Dessa vez, vamos falar de quando esse movimento ele se torna variado. Quando eu falo de movimento retilíneo uniforme, estou falando de um movimento que tem um deslocamento, que ele se dá em linha reta, e esse movimento ele não se altera. Né? Sua velocidade ela não ocorre alteração. Já quando eu falo em movimento uniforme variado, ele vai haver uma variação de velocidade. Vejamos comigo. Quando eu falo em aceleração escalar média, ela é definida como a variação da velocidade escalar em função do tempo, enquanto a aceleração escalar instantânea ela é a medida da variação da velocidade instantânea. Ou seja, se eu falo em aceleração instantânea, é simplesmente aquela aceleração que ocorre em uma determinada velocidade e é dividida por um tempo. Já a aceleração escalar média, ela vai ter essa variação de velocidade e de tempo. Acompanhe comigo. Para se calcular a aceleração média, basta subtrair velocidade final menos velocidade inicial. E a variação de tempo, que é o tempo final, menos tempo inicial. Quando se fala em aceleração, também temos de pensar no contexto da natureza. Então, pensamos comigo em aceleração da gravidade. Quando falo em aceleração gravitacional, significa que todo objeto que está em queda livre, ele assume um papel de velocidade acelerada. E como que funciona isso? Ao soltar uma bola de golfe e uma pena, numa sala, desprezando o ar, a resistência do ar, a gente vai perceber que esses dois objetos, apesar de terem pesos diferentes, eles vão chegar ao chão com a mesma intensidade, ou seja, eles possuem a mesma aceleração. Nesse caso, para efeitos de cálculos, considere-se a aceleração escalar de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, significa dizer que esses objetos eles vão ter uma velocidade que vai variar 10 metros a cada segundo. A aceleração ela se divide em dois tipos. Então, existem dois movimentos voltados para esse estudo, que é o movimento acelerado e o movimento retardado. Quando eu falo em movimento acelerado, é quando a aceleração ela atua no mesmo sentido da velocidade. Ou seja, se a aceleração é maior que zero, a velocidade também vai ser maior que zero. Se a aceleração for menor que zero, a velocidade também vai ter um valor negativo. Quando eu falo em movimento retardado, estou falando naquele movimento em que ele vai contra a direção do sentido da velocidade. Então, se eu tenho uma aceleração que é maior que zero, a velocidade neste caso vai ser menor que zero. Se eu tenho uma aceleração negativa, a velocidade vai ser positiva. Ou seja, movimento acelerado tem a mesma aceleração e velocidade. Em movimento retardado, tem aceleração e velocidade com sentidos contrários. Vejamos um exemplo. Um ponto material executa um movimento acelerado de modo que sua velocidade passa a ser de 30 metros por segundo a partir de repouso. Em um intervalo de tempo de 5 segundos, determine a aceleração média desenvolvida por eles. Extraindo os dados, temos que a velocidade inicial é igual a zero, velocidade final é igual a 30 metros por segundo. Temos um tempo inicial que é zero e um tempo final de 5 segundos. Calculando essa aceleração média, a gente vai levar em consideração essa variação de velocidade de tempo. Considerando que ele partiu de um repouso, então tem uma velocidade inicial e tempo inicial igual a zero. Então, velocidade final, que é 30 menos 0, é 30. Tempo final menos tempo inicial, que é 5 menos 0. Neste caso, a aceleração média é 30 dividido por 5, que vai nos resultar em 6 metros por segundo ao quadrado. Pensando agora nessa perspectiva de trazer esse conteúdo da aceleração média
para o contexto dos nossos estudos dentro do sistema Farias-Brito, vejamos agora uma questão que trata a respeito da aceleração média, trazida no livro do Aprova Enem, Ciências da Natureza, do primeiro ano, na página 72, questão 3. Para que você tenha um melhor aproveitamento dessa questão, eu sugiro que você pause o vídeo e, em seguida, volte para que possamos fazer a resolução juntos. Vamos lá. Questão 3. Atingir altas velocidades é o sonho de muitos que buscam por adrenalina. E, ao contrário do que muitos pensam, o problema não é a velocidade em si, mas a aceleração necessária para atingi-la. Perda de visão, desmaios e até mesmo a morte pode estar esperando por aqueles que vão atrás desse tipo de sensação tão intensa. Afinal, nosso corpo simplesmente não está preparado para lidar com situações extremas. A chamada força G é uma unidade de medida correspondente à aceleração devido à gravidade na Terra. E a tolerância do corpo a essa aceleração depende de alguns fatores, como sua duração, sua intensidade e o local onde é aplicada. Esse cálculo é bastante simples de se fazer. Uma gravidade significa que estamos sob uma aceleração de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Já em 2G, que é duas gravidades, essa aceleração duplica. Da mesma forma, em 3G, o valor original triplica, e assim vai seguindo progressivamente. Devemos considerar que, de acordo com o que a questão nos traz, ela traz a aceleração como sendo um valor aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, na física, também na matemática, para efeitos de cálculo, costumamos trazer esse valor aproximadamente como sendo um valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Vejamos o que a questão nos traz. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, um carro de corrida na Fórmula 1, partindo de seu repouso, atinge a velocidade de 270 km por hora em apenas 3 segundos, o que provoca no piloto uma aceleração média de... Então, para que possamos calcular essa aceleração média, temos que primeiro levar em consideração que as informações que são dadas no enunciado da questão, ela nos traz uma velocidade que está em quilômetros por hora e nos traz um tempo que está em segundo. Neste caso, devemos levar em consideração que esse quilômetros por hora ele deve ser convertido para metros por segundo para que ele possa estar na mesma unidade de medida e assim possamos fazer o cálculo de maneira correta. Lembrando do que a gente viu na nossa última aula, a gente pode perceber que essa velocidade ela pode ser convertida de quilômetros por hora para metros por segundo, dividindo por 3,6. Dessa forma, 270 km por hora dividido para 3,6 vai nos resultar em 75 metros por segundo. Agora que temos a velocidade na unidade de medida de metros por segundo, podemos agora calcular a aceleração média. Lembrando que a aceleração média é a variação de velocidade dividida pela variação de tempo. Pensando que a velocidade aqui é 75 metros por segundo e o tempo é 3 segundos, efetuando essa divisão, teremos como resultado 25 metros por segundo ao quadrado. Mas espera lá, a questão está pedindo o quê? Está pedindo a aceleração média de... E ela não está pedindo apenas em metros por segundo ao quadrado, ela está pedindo em gravidade. Temos que lembrar que a gravidade que está sendo dada, devemos considerar como sendo cada gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada 10 metros temos um segundo. Se temos 25 metros por segundo ao quadrado e dividir este valor por 10, passaremos uma vírgula entre o 2 e o 5 e obteremos como resultado 2,5 gravidades, obtendo como resposta o gabarito da alternativa letra B. Percebe que quando tratamos a respeito de aceleração média, leva-se sempre em consideração a velocidade dividido pelo tempo. Em muitos casos, como nesta própria questão, devemos converter quilômetros por hora para metros por segundo. E isso é algo muito comum que deve ser realizado nos nossos cálculos. Vejamos agora uma outra questão que trata a respeito deste conteúdo. Na questão 12 do livro do Aprova Enem, Ciências da Natureza, do primeiro ano, na página 76, temos o seguinte
a seguinte situação. O paraquedas é utilizado para reduzir a velocidade do usuário durante sua queda, criando assim um dispositivo de arrasto no ar. O material utilizado no paraquedas é feito de um tecido leve e forte de nylon. Analisando o gráfico que temos aqui expresso, ele está levando em consideração a sua velocidade e o seu tempo. Percebe que aqui ele está se referindo à abertura do paraquedas. Então temos que levar em consideração o momento que o paraquedas foi aberto para o momento da velocidade terminal. No momento que o paraquedas foi aberto, ele se encontrava na velocidade 50 metros por segundo, num tempo de 40 segundos. E o seu momento final, ele se encontrava na velocidade de 10 metros por segundo e se encontrava no tempo de 70 segundos. Vejamos com o que a questão está nos pedindo. Observe o gráfico anterior. Ele apresenta a velocidade do paraquedista ao longo do tempo do salto. Considerando a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, entre os instantes 42 segundos e 48 segundos, a aceleração média do paraquedista é. Vamos à resolução dessa questão. Devemos levar em consideração que a aceleração média é sempre variação de velocidade dividido pela variação do tempo. Neste caso, a velocidade inicial ela parte do momento que o paraquedista estava numa velocidade de 50 metros por segundo, no momento em que o paraquedas foi aberto. O momento final, ele estava na velocidade mais reduzida, estava em 10 metros por segundo. Então perceba que a velocidade final era 10 metros por segundo e a velocidade inicial 50 metros por segundo. Efetuando essa subtração, velocidade final menos velocidade inicial, teremos 10 menos 50, que vai nos resultar em menos 20 metros por segundo, e temos o tempo final menos o tempo inicial, que é 48 menos 42, nos resultando em 3 segundos. Efetuando essa divisão, a gente pode parar para pensar que, se ele está pedindo o valor em gravidade, lembre-se, uma gravidade equivale ao quê? 10 metros a cada segundo. Se a gravidade equivale a 10 metros a cada segundo, a gente pode pegar esse menos 2 terços e multiplicar por 10 metros por segundo. E isso, da mesma forma, não vai estar alterando o resultado. Se temos menos 2 terços vezes 10 metros por segundo ao quadrado, para efetuar esse cálculo, basta a gente lembrar que uma gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Neste caso, temos menos 2 terços de uma gravidade. Portanto, observa-se que a aceleração ela vale 2 terços da gravidade. Porém, como ela apresenta um valor negativo, essa gravidade ela tem um sentido oposto ao da velocidade, apresentando aqui o que a gente conheceu como sendo um movimento retrógrado. Analisando as alternativas, temos como resultado, gabarito, a nossa alternativa letra B, onde vale 2 terços da aceleração da gravidade e tem sentido oposto ao da velocidade. Então, observe-se que quando a gente trata a respeito de velocidade escalar média, é sempre a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Em muitos casos, algumas questões ela vai pedir que você utilize esse valor da gravidade quando se trabalha a respeito de objetos que estão em queda livre. Lembre-se, quando eu falo em aceleração da gravidade, o valor correto seria 9,8 metros por segundo ao quadrado, esse sendo um valor mais exato. Porém, na física, costuma-se trazer esse número como sendo um valor mais arredondado, para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a respeito de velocidade média e de aceleração escalar média, a gente observa que ele tem essa diferença. Então, observa-se que quando a gente trata a respeito desse movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem de levar em consideração que a velocidade ela vai ser alterada ao decorrer do tempo. Então, por hoje, nesta aula, finalizamos por aqui. Aguardo você na nossa próxima aula. Não esqueça de acessar a nossa plataforma do Sistema Farias Brito e acessar os nossos materiais ao qual vocês receberam. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.